Nós estamos aqui hoje, então, reunindo novamente para esse espiritualizando, né? Obrigado pela presença de vocês. Estou muito contente de estar retomando esse projeto do Espiritualizando aqui, trazendo algumas temáticas interessantes. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Saporetti, eu sou geriatra, paliativista, sou psicoterapeuta e sócio proprietário da Inspíritos, que é esse canal aqui por onde estou falando. Valeriana, boa noite. Lu, boa noite. Tomás, tudo bom? Então, a ideia hoje é a gente conversar sobre um primeiro tema bastante delicado, que é a questão do abuso espiritual, da violência espiritual. Na semana que vem eu quero aprofundar um outro tema muito delicado, que é o bypass, né? E por que falar desses temas, né, nesse momento, né? Quando pensei em espíritos, né, a missão da espírito é facilitar a conexão das pessoas, né, com o seu propósito pessoal, com a dimensão sagrada, de modo que a gente integre isso à saúde, né? E sempre eu fico pensando o que poderia estar dificultando, né? Dificultando essa nossa conexão com a nossa espiritualidade, com essa jornada espiritual, né? Então, diante disso, eu cheguei à conclusão que agora já estaria na hora de falar sobre temas mais delicados, como a questão desse abuso e especialmente do bypass, né? Hoje eu vou focar com vocês. Oi, Úrsula. Olá, Raquel. Robertinha chegando. Eu quero focar na questão do abuso e eu vou focar em 4 formas de abusos para falar um pouquinho com vocês, que é a intolerância religiosa, o proselitismo, a doutrina do merecimento e a incitação de bypass, que o bypass eu vou falar mais profundamente na próxima live. Esse termo abuso espiritual não é meu, né? Esse termo abuso espiritual eu entrei em contato mais ou menos em 2005. É um termo criado por um capelão americano, o Boyd Purcell, né? E na época ele falava assim: é o ato de fazer alguém acreditar que pode ser punido por não atingir uma vida boa o suficiente aos olhos de Deus, né? Nessa época já estava claro para mim como que a dinâmica psicológica das religiões poderia ser usada como uma forma de abuso de poder, né, para manipulação das pessoas e tudo mais. Mas eu sempre ficava com a sensação que talvez a espiritualidade tivesse um lugar mais seguro, né, por ela ser uma coisa mais pessoal. E através da reflexão que eu fui fazendo, eu cheguei à conclusão que não é bem isso e eu quero conversar com vocês sobre isso. Perceba que essa definição que o Purcell coloca, né, ela já traz na essência dela uma questão que é a questão do merecimento, né? Porque assim, é fazer alguém acreditar que pode ser punido por não ser bom o suficiente diante dos olhos de Deus. Então já está inserido nessa questão a questão do merecimento, né? E essa é uma das questões que eu quero falar, mas eu vou falar um pouquinho do merecimento lá na frente, né? Então, né, vamos começar por onde? Vamos começar por uma forma de abuso espiritual que eu acho que todo mundo conhece um pouco, né? Que é a intolerância religiosa, e hoje muito se fala da intolerância religiosa. Eu me deparei estudando um pouco com uma definição para mim que fez muito sentido, que é do Gomes e Amorim. É a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade de reconhecer e respeitar diferenças religiosas, né? Eu achei muito interessante isso, né? Porque é um mindset, né? Um modo operante da mente onde ou você não está nem aí, não quer entrar em relação com aquilo, ou você não tem capacidade para entender
e respeitar a religião do outro. Ou seja, é necessário uma capacidade de entender que o ser humano, como Homo sapiens, ele é rico de manifestação e, assim, no mundo existem 5.000 deuses adorados, né? Cada um é de um jeito. E por que será que então o seu é o verdadeiro, né? E essa é uma questão que antropologicamente, historicamente, a gente pode tentar entender de vários jeitos, né? Para mim, uma das questões mais importantes da intolerância é uma dificuldade, então, com relação à própria verdade. Porque existe uma insegurança tão grande de que essa verdade talvez não seja a única, que eu preciso destruir todas as outras, né? Então é aquilo, né? O demônio está fora, né? O demônio é aquilo que não sou eu, ou não são os que são iguais à minha pessoa. E um outro aspecto que eu acho dramático da questão da intolerância é o quê? É a capacidade de ser empático com outro ser humano, né? Porque na essência, nós todos, seres humanos, né, todas as raças, sofremos, adoecemos, temos nossos sonhos e nossas esperanças. E o contexto cultural, na realidade, ele dá uma forma para isso. E quando eu falo no contexto cultural, a religião faz parte desse contexto cultural que nós estamos falando, né? Então, assim, não demonstrar empatia pelo ser humano que está ali é uma afronta à base de todas as religiões, porque não são as religiões que dizem isso ou aquilo, são as pessoas. Isso é o triste, né? Na maior das boas intenções, né, a gente vê aqui no Brasil as pessoas fazendo um monte de atitudes que são toleradas culturalmente e que não fazem o mínimo sentido, né? Então, assim, eu vejo as pessoas batendo de porta em porta, oferecendo a sua salvação, né? Pera lá, o que é isso, né? Da onde você tem a ideia de que você pode chegar e ter o direito de bater na minha porta para me oferecer uma salvação? Você não me conhece, né? Não sabe da minha religião. No entanto, isso, como muitas outras atitudes, elas passam desapercebidas, né? Porque nós estamos dentro de uma tradição cristã, né? Então, assim, uma série de abusos, né, são tolerados porque estamos dentro dessa nossa tradição. Então, por exemplo, você vê em hospitais, em instituições, terços, imagens religiosas presentes. Por que disso? Né? Ou seja, o Estado não seria laico, o atendimento médico não seria uma questão a todos garantida por Constituição, né? Então, assim, não é problema nenhum que alguém bata na minha porta para falar da religião dela, isso até é muito interessante, desde que você não tente me convencer que você tem a verdade, né? E como seria para você se, então, um pai de santo batesse na sua porta oferecendo axés? Porque se tanto faz, então a gente está realmente num lugar onde a intolerância não existe. Mas se a gente inverter, a gente percebe que rapidamente as pessoas começam a reagir. Como infelizmente eu já soube de histórias, por exemplo, onde a mãe de santo entra dentro da UTI, né, para consolar, para dar apoio espiritual a uma pessoa que está perdendo uma criança, né? E aí, para fazer um ritual, o ritual que simplesmente foi tirar os sapatos, pôr os pés no chão, segurar a criança no colo enquanto essa criança partia junto com a mãe. Esse era o ritual. E se criou uma celeuma. Como que deixam entrar uma mãe de santo para fazer um ritual dentro da UTI? E eu pergunto, se fosse um padre, alguém questionaria alguma coisa? E aí a gente fala de uma intolerância religiosa que está sutil, que a gente nem percebe, né? Tomando a ideia do racismo estrutural, a gente pode falar numa intolerância religiosa estrutural. Por que eu tenho que ouvir
as pessoas falando de Jesus e de Cristo, né, em rede nacional, né, sendo que o Brasil é constituído como Estado laico. De novo, há uma questão que está subjacente, né? Como aqui a Naja está falando aqui, já vi criança ser batizada no CTI, isso passa batido. Não tem problema nenhum a criança ser batizada, eu acho isso ótimo. Mas e se for um sheik árabe que está indo lá fazer um rito, e se for um pai de santo, tudo bem? Porque se tudo bem, aí tá tudo certinho, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Então, a gente precisa estar atento a essas formas de abuso na forma da intolerância, tanto aquele que é violento, onde se quebra objetos, se joga, né, se invadem terreiros, onde se agridem muçulmanos, como as formas que são sutis, né, e que passam desapercebidas, né? Depois da intolerância, a gente pode falar um pouquinho do proselitismo religioso, né? Que é aquela tentativa de você convencer uma pessoa da sua doutrina, da sua ideologia, da sua religião, né? E como eu já disse, é muito legal conhecer o que os outros pensam, o que os outros sabem, né? É sempre muito legal isso. Eu acho fantástico. Eu me incomodo quando a pessoa começa a colocar aquilo como verdade absoluta, tentando me convencer. Acho que um dos valores, não sou só eu que acho, mas muitos estudiosos, um dos grandes valores da humanidade é essa diversidade cultural. E é muito legal a gente poder ir para lá, ir para cá e perceber como que o ser humano é diverso, assim como a natureza é diversa, né? A natureza tem coisas absolutamente diferentes, cores diferentes, seres diferentes, com comportamentos completamente diferentes, e isso é que torna o nosso planeta bonito. Então, vamos conversar, né? Não vamos tentar catequizar ninguém, não vamos tentar convencer ninguém de nada, mas vamos tentar conversar sobre tudo isso, né? Aqui o Olívio está falando, o movimento da nova era faz, porém não assume que possui a mesma estrutura da religião. Aí você está trazendo uma coisa que é isso mesmo, que é onde eu vou chegar, né? Começa a entrar no que a gente pode falar em outras formas de abuso que não é só religioso, né? Se eu passo do pressuposto que essa visão de nova era é a visão correta, eu estou incorrendo na mesma questão. O interessante é que a gente possa conviver todo mundo, né? Cada um tendo a sua crença, né? E, na realidade, a ética humana, ela precede qualquer uma dessas coisas, e na realidade esse tem que ser o objetivo de todos nós como espécie, né? Bom, e aí voltando no proselitismo, né? O proselitismo, ele tem uma questão que eu acho muito complicada, que é quando ele vai na direção dos mais vulneráveis. E quem são os mais vulneráveis, né? As crianças, os idosos e as pessoas que estão doentes, né? Isso me incomoda tremendamente. Começando pelas crianças, né? As crianças recebem uma herança cultural e religiosa da sua família, o que é absolutamente normal. Todos nós precisamos desse parâmetro cultural para termos um desenvolvimento saudável. Então, aonde que o abuso começa? O abuso começa quando essa criança ou esse adolescente, né, começa a ter ideias, começa a ter comportamentos não aceitos por essa crença. E aí ela é reprimida, mas ela não é reprimida no nível humano. Ela é reprimida diante de uma suposta lei divina. Como se houvesse uma lei que é absoluta. E nós vivemos num mundo absolutamente relativo, né? Então, assim, pera lá, anda pelo mundo e você vai ver que a cultura é completamente diferente. Como eu posso dizer que eu tenho a verdade
Verdade absoluta, porque a minha verdade eu tenho, a verdade da minha família, as culturas da minha família, da minha religião. A questão é tornar isso uma situação absoluta. Eu sou geriatra, né? E eu vejo muito abuso com os idosos, né? O idoso, conforme vai ficando frágil, né? Ele vai perdendo o contato com a religião, né? Que é dele, né? Os filhos às vezes nem levam ao culto, ao lugar onde ele frequentava, e se distancia das pessoas, né? Uma coisa muito forte, e por detrás disso não é só uma questão de crença religiosa. Por detrás de quase toda intolerância, proselitismo, existem questões pessoais, né? Eu bato muito com essa questão, assim, se você tem um filho que não reconhece o direito do pai ou da mãe estar na sua religião, tem alguma questão com esse pai, com essa mãe, na maioria das vezes, né? E aí a gente precisa entender melhor isso. Os doentes, né, sejam em casa, sejam em hospitais, eles sofrem um proselitismo e um abuso que é insidioso, né? Até porque existe uma crença, né, de várias religiões, inclusive dessas tendências de nova era, de achar que a doença significa alguma coisa que a pessoa fez, né? Alguma questão religiosa, espiritual, e isso frequentemente é cobrado, né? É cobrado que o indivíduo tenha fé, é cobrado que o indivíduo tenha virtude, compaixão, paciência. Tá vendo? É por isso que você está doente. É cobrado que você receba Jesus para que você fique curado, né? Ou que você tenha pensamento positivo, né? Nossa, você tem que ter pensamento positivo, né? E infelizmente eu vejo isso acontecer dentro das casas, com os pacientes, com as famílias. Pior ainda, eu vejo profissionais de saúde fazendo proselitismo religioso, né? O que para mim é absolutamente incorreto, né? Eu acho que o nosso papel como profissional é respeitar as crenças dos indivíduos, né? Passar por cima disso, meu, e ainda num momento de tanta fragilidade, beira uma covardia. A gente tem que pensar isso, né? Porque a pessoa está frágil, né? E se eu sou um profissional de saúde, eu tenho uma força hierárquica, uma coisa como médico. O médico tem uma presença, né? Uma coisa, às vezes, divinizada. E aí eu falo alguma coisa e eu impeço que a pessoa siga o processo dela, né? Então, o proselitismo é uma outra forma de abuso e que a gente tem que tomar muito cuidado e atentar para isso. E a gente deve conversar para que as pessoas entendam que isso não é adequado do ponto de vista da jornada espiritual de cada um, né? E no final, a gente vai falar mais um pouquinho agora de merecimento, né? Que eu falei lá no começo, né? Que é a definição que o Purcell usou para falar de abuso espiritual, né? Que é dar essa sensação de você estar sendo punido, né? Esse abuso, que é a questão do merecimento, ele toma muitas formas nas religiões, nas crenças espiritualistas e até no dia a dia cotidiano, né? Então, as pessoas falam de virtudes, elas falam de caridade, elas falam de compaixão, como se isso fosse uma moeda de troca, né? Como a fé como uma moeda de troca, para que você obtenha cura, para que você obtenha isso, aquilo. E aí, diante de certas situações que são absolutamente incontroláveis da vida, isso é uma arapuca psicológica, né? Porque assim,
Se eu sofro, por exemplo, um acidente de carro e fico tetraplégico, né? Que merecimento eu tenho disso, né? Se uma criança nasce com um problema grave de saúde, eu atribuo isso a karma, né? Talvez a gente devesse revisitar essa questão do merecimento das coisas. Por que não simplesmente aceitar que a vida tem aspectos ruins e aspectos bons, né? No fundo, toda essa crença, né, nessas formas de merecimento, né, que você tem que ser assim, que você tem que ser fé, que você tem que ser virtuoso, que você... Tudo isso para ter um benefício reflete nada mais, nada menos de uma questão psicológica muito simples do ser humano. Que é a questão de agradar pai, mãe, família e sociedade. No entanto, o problema não é esse, porque nós somos seres humanos e a gente precisa desse processo de desenvolvimento onde a gente está adequado dentro do cuidado do pai, da mãe, da família. Isso é necessário para o desenvolvimento. O problema se torna quando você transfere esse merecimento para um nível universal, imaginário, de verdades absolutas, e isso se torna, na realidade, instrumento de poder. E nas mãos de pessoas com necessidade de poder, a história já mostrou, né? E continua mostrando o que esse tipo de história causa. Para finalizar, aqui, ó, a Mari está comentando, já tivemos casos de pacientes que eram do candomblé e a nora, para cuidar, falou que só entrava na casa se tirasse tudo que remetesse à religião. Olha só, né? Eu fico sempre pensando na base do funcionamento, né, desse tipo de coisa, né? Tipo, que verdadeira falta de empatia com a dor do outro, né? Que dificuldade de aceitar a diversidade. Então, e por fim, sei lá, eu fico até meio zonzo quando começo a falar dessas coisas. Uma situação que não conseguia agir e era a única cuidadora. Muito triste, sim, muito triste mesmo. E é muito difícil você reverter isso, porque como a definição dessa atitude mental, não há vontade de mudar. Ou não há habilidade. Então, assim, é muito difícil lidar com as questões de intolerância, porque é isso, ou não tem capacidade ou não tem habilidade, né? Atribuir tudo a uma vontade divina é se abster de sua responsabilidade, em alguns casos. Perfeito. Esse é o ponto, né? Quando a gente transfere isso para esse universo imaginário, e eu estou usando esse universo imaginário, não no sentido de que isso é ruim, né? Porque o ser humano construiu uma série de coisas no mental, né? E que tem importância imensa, né, no funcionamento desse mental, mas atribuir responsabilidade a isso é um fenômeno que acontecia lá atrás, né, quando a gente não sabia, né, quando a gente não sabia como as coisas aconteciam. No entanto, hoje, a gente entende que o universo, que o planeta, que nós mesmos somos um fenômeno complexo, e como fenômeno complexo não existe resposta simples. Então eu não posso atribuir causalidade à maior parte das coisas que acontecem. Isso é uma simplificação da realidade, né? E nisso alguns fundamentos são muito interessantes de algumas tradições, quando analisados em sua profundidade, como a interdependência dos fenômenos que existe no budismo, né? Quando o Buda explicava sobre isso, porque eu não sou quem eu sou porque eu sou. Eu sou quem eu sou porque meu pai, porque minha mãe, porque meus avós, porque a minha cultura, porque tudo isso está interrelacionado e se conflui neste momento que eu estou aqui falando com vocês.
Então a ilusão dessa causalidade também é um problema que a gente precisa pensar um pouquinho. Por fim, eu queria falar um pouco de um termo que eu aprendi muito recentemente, né? Conversando com o Gustavo, com o Gustavo Ferrão num café. E ele me falou desse termo e eu fui atrás. E esse termo, para mim, ele clareou uma busca que eu estava tendo há muito tempo para entender a questão da espiritualidade e se era possível ter uma questão ruim na espiritualidade, porque eu tinha a sensação de que a espiritualidade era mais invulnerável. Mas eu tinha também uma intuição dizendo, não pode ser, eu não estou vendo alguma coisa. E aí, entrando em contato com esse termo, que foi o bypass espiritual, né? Ou que eu tradução atalho espiritual. Então a gente começa a sair do ramo das crenças, embora vocês vão perceber que as crenças estão presentes no bypass, né? Eu olho para essa questão, então, da relação com a espiritualidade, a busca de sentido da existência, né? A busca desse sentido é a jornada espiritual, né? Ou seja, é a busca que eu tenho desse contato comigo mesmo, com o universo, que eu posso chamar de Deus, posso chamar de Buda, aí é da cultura de cada um, mas onde tem essa busca. O que na psicologia analítica, né, é a busca do self, né, que é essa totalidade. Agora imagine o seguinte, para se chegar na totalidade, o todo de você mesmo, nada pode ficar de fora. Então, para você chegar no si mesmo, você vai ter que fazer contato com pares de opostos, onde alguns opostos, ao longo da tua história, ficaram de fora, né? Por quê? Porque culturalmente, quando a gente vai sendo, né, vai crescendo, a criança manifesta tudo que ela tem, ela é autêntica, ela manifesta tudo. Mas existe uma cultura, né? Essa cultura vai moldando a criança. Por que a criança faria isso? Porque a criança é um ser que necessita vínculo para se desenvolver, ela precisa vínculo para sobreviver. E a partir então desse vínculo, ela passa a negar certas questões que ela percebe que não são interessantes para o meio, né? Que no fundo, basicamente, é agradar, né, pai e mãe, ou seus cuidadores, seus professores, a sociedade. Conforme você vai fazendo isso, algumas partes da sua história vão ficando renegadas. E não pense só que fica renegado aquilo que é ruim, não. Às vezes a melhor parte de você foi renegada. Exemplo disso, nós vivemos uma sociedade extremamente intelectual. Se você é uma pessoa sensível, pode ser que isso tenha sido renegado. Pode ser que você tenha parado de fazer contato com a sua intuição, porque, aquele menino ainda é meio maluquinho. E aquela intuição, aquele feeling, ou mesmo aquela emoção enérgica, é a melhor parte de você que foi escondida. Você vai se desenvolvendo, vai crescendo, chega um momento que o vínculo não é mais tão importante para você continuar vivo, continuar sobrevivendo, né? E aí você pode olhar e falar assim, pera lá. E geralmente isso começa a acontecer por volta da adolescência, e você fala, pera lá. E aí começa a verdadeira jornada espiritual, que é dita em vários mitos, né? Como a busca, né? Daquilo que está escondido no deserto, que está escondido nas sombras, na tempestade, no oceano. E aí o herói tem que ir lá e mergulhar nos infernos, não sei o que lá. Ele tem que procurar onde ele não faz ideia. Ficaram as coisas para trás, né?
Então, quando a gente vai fazer esse caminho na direção desse self, dessa totalidade, né, eu preciso resgatar essas coisas que ficaram, que foram apagadas, porque eu só vou atingir a completude do meu ser com todas essas peças. Isso não quer dizer que você vai sucumbir a isso, né? É necessário assimilar isso, porque isso também é você, né? Então, o que acontece? Na jornada espiritual, toda jornada espiritual, então, vai passar por um confronto com esses aspectos e a necessidade de assimilação. Assimilação de tudo isso para que você tenha o todo. Eu gosto muito da imagem do Yin e do Yang, né? Aquele símbolo. Você precisa assimilar tudo isso. Você é o círculo, você é tudo aquilo, né? Isso precisa ser assimilado. Desse modo, toda vez que alguém interfere no contato com tais aspectos, entre aspas, sombrios, fazendo brilhar só o lado luminoso da história, está fazendo um tipo de abuso. Esse abuso eu denominei indução ao bypass espiritual. O atalho, então, espiritual é uma coisa que acontece toda vez que, baseado em valores espirituais, religiosos, deixamos de fazer contatos com a dor, com nossas necessidades e demandas psicológicas para saltar imediatamente para uma magnitude espiritual, né? E como alguém comentou aí, esse termo se aplica muito às novas formas de espiritualidades da nova era, né? Então, assim, e eu não vou me delongar muito, porque vai ser o tema da próxima sexta-feira, falar só sobre bypass. Ou seja, e isso é extremamente deletério. Ah, é o Olívio aqui que falou. Super em alta com a New Age. Ou seja, então eu tenho que ser tolerante, eu tenho que ser compassivo. Eu não posso olhar para minha raiva, eu não posso ficar triste, eu não posso entrar no meu luto, eu tenho que superar isso. Como se na realidade só existisse superação, como se na realidade só existe luz. Onde o ser humano passa a ser uma fantasia de beleza e luminosidade. E o ser humano tem tudo isso, mas ele também pode ser sórdido, ele também pode ser vil, ele também pode... Todos nós podemos, né? Então, e aí as formas de bypass espiritual são várias, né? E que devemos que estar também atentos, na realidade, no nosso próprio processo, que eu acho que assim, o primeiro algoz somos nós mesmos, né? Tipo assim, né? Quando eu vejo, eu já tô, tentando fazer um bypass de mim mesmo, né? Tipo, tentando não olhar para uma questão. Por quê? Porque é difícil, né? E a gente vai conversar sobre isso na próxima semana. Agora eu queria ouvir um pouquinho, né? O pessoal aí quiser perguntar alguma coisa, a gente pode fazer um bate-pronto, porque, em resumo, era isso que eu tinha para passar. Esse texto está no site da Inspíritos, né? Vocês podem baixar o PDF com o texto original aí, falando dessas formas, para reflexão depois, né? Então, para a gente repassar, né? Tô vendo que tem gente que tá entrando agora. Na realidade, eu já tô andando aí, já tô indo para finalmente, né? As formas, então, de abuso espiritual, claro que existem outras, mas que eu foquei, né? É a intolerância religiosa, a doutrina do merecimento, o proselitismo e a incitação do bypass espiritual, né? Acaba que a religião vira algo de punição. Então, a gente tem que tomar o cuidado que, assim,
a religião, ela é um sistema cultural, né? Que ao mesmo tempo, ela é muito bem bolada na essência dela, né? Porque ela é uma estrutura mítica, né? Que fala das nossas dificuldades e geralmente ela coloca a dificuldade e a resolução da dificuldade. O problema é o uso disso, né? E se o Deus do Velho Testamento era um Deus super punitivo, né? Eu estou sujeito à punição, né? A gente está sujeito ao pecado original, né? Mas, dentro dessa mesma cultura, você tem a reversão disso na medida em que Jesus Cristo aparece na história, né? Ele é o que redime o pecado. E o Deus passa a ser, então, misericordioso. E é interessante que esse Deus misericordioso parece que até hoje não encarnou na cabeça das pessoas, né? Porque eu fico sempre pensando, né? O que Jesus Cristo falaria se tivesse aqui vendo os absurdos que as pessoas fazem em nome dele, né? Então, assim, em essência, cada religião ela traz uma estruturação mítica que a gente pode, trabalhar muito bem, mas não podemos entrar nesses esquemas que são punitivos, que exigem de você uma condição não humana, de uma fé que é completamente inabalável diante de uma realidade que é a realidade que está aí, né? Ô Suelen, tudo bom? Como as religiões afro compreendem essa dualidade luz e sombra? Nossa, isso é interessante, né? Porque nas tradições todas que têm base de natureza, como é o caso das religiões afro, né? O taoísmo, a tradição indígena, essa dualidade luz e sombra, ela é praticamente, não existe esse paradigma de luz e sombra, né? Existe o que existe, né? O universo dança o tempo inteiro, tanto que é dito que não acredite no Deus que não dança, né? Então, assim, tudo está presente, né? Não existe dia sem noite, não existe vida sem morte, não existe... Está tudo casado, né? Nós temos uma concepção religiosa que vem da tradição judaico-cristã que tem que se considerar que, do ponto de vista antropológico, ela é branca e europeia, né? E ela busca uma perfeição que não inclui a totalidade, né? Ela é só um lado. Porque toda vez que você pensa na perfeição, do outro lado está a imperfeição. E a totalidade inclui tudo isso, né? Então, assim, nessas tradições de natureza, a gente vê que a coisa dança muito melhor. As pessoas têm vínculo por medo? Sim. Essa é uma ótima pergunta. O vínculo, a gente aprende a ter vínculo desde criança. Então, assim, a criança depende completamente, né, dos cuidadores, sejam eles quem forem, para se desenvolver. Aqueles seres que estão ali cuidando de você, eles são absolutos diante da criança. E esse vínculo, né, ele pode se desenvolver através de várias coisas. Uma mistura de... Porque assim, se imagina que a pessoa que cuida de você é a pessoa que te ama, que te cuida. Mas ela também pode ser agressiva com você, ela pode te bater. Qual é o link dentro da cabeça de uma pessoa que sofre abuso desde pequeno? Né? É um vínculo por medo, é um vínculo por abuso, né? Isso tem um impacto violento na cabeça da pessoa. Pode ser que essa pessoa depois busque por um Deus que tenha a mesma característica, né? Uma grande questão é a religião como forma de opressão, como forma de controle também, né? E assim, a gente não pode botar essa conta só na religião, né? O ser humano desenvolve formas de controle e de opressão religiosos, culturais, raciais, né? O tempo inteiro, né? Isso é
é da natureza tribal da gente de dominação, né? Vale a pena, quem ainda não leu o livro do Homo Sapiens, né? Para a gente entender como é o funcionamento dentro da nossa espécie desse tipo de coisa, né? Juliana falando, vemos isso diariamente e não saber nomear esse desconforto dificulta o cuidado. Sim, né? São formas de abuso, né? Então, vários tipos de abusos que a gente percebe e que a gente precisa aprender a lidar com eles, né? E trazer, né? Para a gente começar a trabalhar. É porque não se fala, até porque muitas vezes não é nem percebido, né? Não é, às vezes, nem percebido. Já vi um familiar que não deixou dar resgate de morfina porque a paciente tinha que passar por aquilo. Esta é isso, é muito interessante isso, né? Que crença é essa de que o indivíduo precisa passar por aquilo, né? É a purificação pelo sofrimento, né? Esse é um tipo de situação que está dentro dessa atitude mental da pessoa, né? Que ela precisa da purificação através do sofrimento, que está presente em algumas tradições essa questão da purificação pelo sofrimento, né? Às vezes de formas muito sutis, né? Como a questão do karma. Não, então você encarna aqui e aí você está, né, purificando e fazendo não sei o que e tem um trabalho. São formas sutis. A gente precisa tomar só o cuidado de tentar entender o que está por trás dessa fala. E por trás dessa fala, geralmente o que tem é um familiar magoado com outro familiar. E não é uma questão religiosa. A religião vem de frente porque é uma coisa indiscutível, porque ela está no território do absoluto. Então eu não posso discutir. Tanto que as pessoas falam, não, a religião não se discute, né? Procure sempre saber quem era aquela pessoa, como foi a história dela com aquela outra pessoa, e você vai ver que está preenchida de coisas, situações desagradáveis que na realidade a pessoa está apenas devolvendo naquele momento. Quando o líder da casa religiosa diz que nós, pelo nosso comportamento, atraímos a depressão e que Deus fizer nossa parte da casa, enfocar, sai da depressão, sai da dor. Se ele fizer a sua própria parte, né? É isso mesmo, isso é uma questão de merecimento, né? Então, assim, você tem a chave para sair do lugar que você está, né? Se você não saiu, é porque você não teve fé, você não foi virtuoso o suficiente. Isso é deplorável. Porque a pessoa que está em depressão profunda, está com câncer, ela não escolheu estar ali. Ela está sofrendo. E quando você cria esse merecimento desse jeito, você na realidade está jogando ela mais ainda no buraco. Porque ela não é capaz dela resolver o problema dela mesma. E quantas situações a gente não é capaz de resolver? Isso é de uma onipotência, né? Achar que o ser humano é capaz de resolver tudo da vida dele fica muito difícil, né? No entanto, a gente deve tomar cuidado ao lidar com essas situações para evitar o embate, né? É importante reconhecer as situações, mas não é com o embate que a gente resolve, né? É com diálogo, com conversa, tentando entender, tentando se apoiar às vezes num líder religioso que está entendendo melhor o que está acontecendo. Isso é muito interessante quando você tem a possibilidade de ter um líder religioso daquela religião, mas que entende diferente, né? E isso é possível, né? Então, aí aqui a ideia da culpa e do pecado, ela é bizarra. A culpa, na realidade, ela é um mecanismo psicológico necessário, né? O problema é quando a gente transfere a culpa para uma divinização, uma coisa absoluta,
como se algo lá em cima definisse se você é ou não é, né? Porque a culpa é uma coisa que está presente na humanidade, e aí você tem mitos, histórias, né, antigas, antes das religiões, que falam da questão da culpa, né? Que é... Quem nunca se sentiu culpado por algo que fez, né? Agora, na culpa, existe um mecanismo muito delicado, que é a sensação de que você é absolutamente responsável. Ou seja, só você é responsável pelo que aconteceu. Isso faz parte do pensamento mágico das crianças, né? A criança, quando ela é pequena, tudo o que acontece, ela tem a sensação que é absolutamente culpa dela. Até porque não pode ser culpa dos pais. Os pais cuidam dela, né? E esse lugar de onipotência gera uma culpa violenta, né? Então, sempre que você vê muita culpa, muito pecado, existe uma onipotência, achar que você é o único responsável por tudo. E na realidade não, né? São poucas coisas onde você realmente foi ali, que você que tomou a decisão, você fez, não sei o quê. A maioria existe um contexto ao redor muito mais complexo que levou você. Então a gente prefere usar, ao invés do termo culpa, responsabilidade, né? Que responsabilidade eu tenho nisso que aconteceu? Essa é a minha parte. E eu posso refletir sobre a minha responsabilidade. A culpa sempre traz uma questão de sentença, né? Então, se eu sou culpado, eu preciso de uma sentença. Se eu sou responsável, eu posso mudar. Posso fazer diferente da próxima vez. Talvez Jesus repetisse a frase, né? Eles não sabem o que fazem. Pode ser. Eles não sabem. É difícil isso, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação. Juliana Matos, tudo bom? Poli, ó, tô vendo. Fabi, olha quanta gente aqui. Obrigado por estar aqui. Então, eu roubei essa coisa do racismo estrutural, Tomás, assim, porque eu fiquei pensando, é muito parecido, né? Porque a questão da intolerância racial, a intolerância de gênero, todas essas coisas, elas estão dentro de uma cultura que gera isso, né? E a gente não percebe, né? Tá aí. Por quê? Porque se você não tem uma matriz religiosa diferente da dominante, você não percebe. Simplesmente você não percebe, né? As pessoas gostam de embutir culpa nos outros. Também, mas também as pessoas se jogam muita culpa, né? São dois mecanismos importantes da gente perceber, né? Vamos começar a trocar a culpa por responsabilidade. Além de lidar com a doença, o ser humano precisa lidar com a culpa. Sim, a Natália. Obrigada, Natália. Sim. Então, assim, além de lidar com a doença que ele está sofrendo, ele tem que lidar com a culpa de não ter a capacidade, ou a fé, ou o pensamento positivo, para sair dali. Isso é desumano. Tipo, pera lá, você está condenando duplamente a pessoa, né? Tipo assim, ela já está doente e você ainda, né, joga esse peso em cima dela. E às vezes a pessoa se coloca esse peso também, uma vez que ela foi criada dentro de uma cultura que dizia para ela que se ela fosse boa, se ela fosse virtuosa, ela tá tudo bem. E de repente ela tá lá morrendo de um câncer. Então tem algo errado nessa questão, né? Não tem nada errado. E se você for buscar na própria religião, né, dentro da própria tradição, não tem nada errado. Afinal, Jesus morreu na cruz. Por que você não pode morrer de câncer? Né? Então, dentro da própria cosmogonia, né? A depressão já deixa a pessoa em vulnerabilidade e fragilidade, o que é cruel impor a ela.
e somente a ela a responsabilidade de sair da condição. E nas doenças mentais, isso toma uma força assim absoluta, porque as doenças mentais elas transitam muito nesse universo, né, da religiosidade, da espiritualidade. É muito complicado, porque aí você começa a atribuir uma série de questões que são dos transtornos mentais ao imaginário, né? E aí é mais difícil ainda, né? Sofrimento espiritual. Cecília, opa, tudo bom? Sofrimento espiritual intenso, crença absoluta no castigo divino. Como abordar? Olha, a pergunta é uma boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa é sentar e ouvir essa pessoa, né? Se despir das suas próprias crenças, né? E tentar entender esse castigo, né? Tentar entender profundamente esse castigo e ficar com ela nesse lugar de condenação, né? Para que em algum momento alguma coisa possa te dar uma pista onde é a saída, tá? É, talvez usar recursos outros, né? Da própria tradição da pessoa, se isso for uma questão cristã ou se for de outra crença, né? Mas essa culpa que está no divino, ela não é do divino, uma sentença dada pela própria pessoa. Então a gente precisa entender melhor isso, né? E é claro que sendo um sofrimento espiritual intenso, a gente pode lançar mão de outras estratégias e de tratamentos para poder falar, né? Mas aí não é questão médica que eu não quero entrar aqui. Pessoal, a gente vai ter que encerrar para que eu possa salvar essa nossa conversa, que foi muito boa. Semana que vem eu vou entrar para valer na questão do bypass, que eu acho o atalho espiritual uma das questões mais importantes, até porque ele está muito presente nessas tradições aí de nova era, né, das novas crenças espirituais, e que torna muito vulnerável a questão da espiritualidade, né? Então, agradeço a presença de vocês, espero que a gente se veja semana que vem de novo. Obrigado por estar aqui nesse Espiritualizando. Beijo para todo mundo, se cuidem.